Começa agora mais uma edição do Fala Geek. Salve, salve galerinha geek, aqui é Rafael Caldonazzo. E hoje, se você ainda tiver um vale pra entrar no céu, não vai entrar. Acabou, já era. Fala galerinha, mais ou menos aqui é o Júlio. E sim, não vai prestar. Essa é frase do João Manela. Entendedores entenderão. É, isso aí, não vai prestar. Vai. Fala galera, aqui é Thiago Giovanella e coçar e blasfemar é só começar. Olá pessoal, aqui é o professor Hélio e que Deus nos proteja nesse episódio. Amém. Todos ou qualquer um. Amém. Muito bem, galerinha geek, estamos gravando hoje sobre o ateísmo, é isso aí. Eu acho que das religiões, eu vou falar que ateísmo é religião porque você não acreditar em nada é uma forma de acreditar em alguma coisa. O nada já é uma crença, você não acreditar em nada, mas isso não vou entrar no mérito, porque o cara é grande, né? Vai gastar mais do que meia hora de porrada. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, então não vou entrar nesse mérito, porque ele vai contar pra gente o que é ser ateu e não acreditar, ou acreditar numa coisa que a gente talvez não saiba, né? Que o ateu acredita no material, na física pura e simplesmente. Ou não acredita também. Ou não acredita. Se é ateu, ele não pode acreditar em nada. Como que é? A falta de evidências, não pode falar que não tem evidência nenhuma, né? Ninguém também entendeu. Só não achou. Só não achou. Mas acho melhor a gente parar de gravar por aqui, porque a minha intenção de chegar aqui era de ofender, inclusive, os ateus. Nossa senhora. Caramba. Como a gente não tá filmando hoje, você imagina o Thorin do livro Hobbit, só que crescido. É o Thiago, tá? Se alguém quiser conhecer. Então o cara é bravo, é forte. É um jogador de rugby crescidinho. Cara, mais um beleza? É meia hora de conversa. Depois você vai ver, eu achei o cara. A moça, velho. Uma moça, delicado. Mamou agora. Mas vamos pro leitinho da criança, Júlio Brito? Bora lá. Orelhão! Muito bem, JB, como é que você tá? Ué, eu tô melhor agora, e você? Bom demais, então, cara. Então tá bom. E sabe que a gente tem novidades? Fala. Conte-me tudo. Tem novidades? Tem, lógico que tem. Sempre tem novidade no nosso podcast. Qual é a novidade de hoje? Porque eu, por contrato, eu não posso falar qual que é a minha. A nossa novidade de hoje, Júlio Brito, é que o nosso podcast também está sendo transmitido pela Rádio Cidade 89,5. Eles tiveram coragem de fazer isso? Tá passando todo domingo. Meu Deus, que ao meio-dia. Então você tá ouvindo a gente aí na Rádio Cidade 89,5. E você também pode ouvir pelo site. É só digitar lá Rádio Cidade Sul Minas, correto? É isso aí. No Google. E tem um aplicativo também. Tem um app. Se procurar lá no Google Play, tá lá. Rádio Cidade Sul Minas. É só baixar e acompanhar esse podcast pela rádio. Fácil, mole. Beleza. Qualidade musical em primeiro lugar. É isso aí. Já decorou. Vambora, né? E vamos lá? Vamos lá pro pedir a bênção. Agora, certeza. Eu vou gastar aquela cartinha que você tira no Banco Imobiliário, sabe? Saída livre da prisão. Eu tinha conquistado ela no cristianismo. Agora eu vou gastar ela pra poder pelo menos ficar ali no purgatório. Você tá ligado que semana que vem a gente tem que chamar o pastor pra tirar tudo que tem. Benzer, tem que chamar um padre pra benzer, jogar água benta aqui no estúdio. Tudo que a gente precisar aqui vai ter que ser semana que vem. Não, mas pelo podcast a gente já tá com 2 de religião e um matando as duas, a gente tá com saldo positivo no final. Beleza. Então vamos. Beleza? Vamos entrar nesse placar. Vamos lá então. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui e trouxemos ele que é o ortodoxo, vamos nomear ele como o embaixador do... Lá vai. Já ia falar um negócio aqui que é pesado, mas não é. Lá vem. Não é anticristo, porque ele não é contra o cristianismo, ele é contra as divindades de uma forma geral. Tô certo, Thiago Giovanella? Eu sou mais contra as instituições religiosas com um pouco mais de força, um pouco mais de vontade e muito curioso a respeito das divindades. Acho que
o fato de gostar de todas e de nenhuma ao mesmo tempo que me compromete. Você gosta de todas. Cara, a questão da gente estudar e gostar e ler e entregar é a seguinte. Eu não tô nem aí pra nenhuma e ao mesmo tempo eu leio sobre todas. Entendi. Da mesma maneira que eu vou me inteirar sobre a Goécia, sobre magia negra ou aquela li e tal, e não praticar nenhuma. Cientologia? Cientologia não, né, cara? Ué, que é isso? Aí é longe demais. Que preconceito é esse? Porque assim, deixa eu fazer um... Eubiose? Eubiose é religião? Eu não sei. Só sei. Deve ser coisa de drogado. porque tem São Tomé, isso é preconceito também. Deixa eu fazer... Em São Lourenço. Tem na entrada ali do lado esquerdo é grande, tem um então prédio. é de maconheiro, né? Tá vendo? Cara, deixa eu fazer um background aqui. Desde muito moleque eu sempre fui muito brigão. A verdade é essa, que eu sempre dei muito trabalho. Quem tinha coragem de brigar? Não, sério. Mas desse tamanhinho? Eu sempre fui muito brigão, muito enchedor de É saco. o tipo do cara que brigava com ele que não acreditava que ia pro céu. E desde moleque mesmo, assim, aquelas questões que... Porque não é resposta, desde moleque, já cansa. Meu pai cansou de bater, acho que eu parei de apanhar por insistência ali, sabe? Cansaço dele. E eu sempre, desde moleque mesmo ali, sei lá, 13 anos e tal, eu frequentei, só pra tentar enumerar todos, eu não frequentei, assim, de ser devoto, de fazer batismo, etc, mas eu já visitei a Batista, a Universal, a Quadrangular. Na Católica eu fiz primeira comunhão e curso pra coroinha, mas não sou praticante, ainda tá intacto. Como é que era o curso? Eu só fui porque era uma velha. Tá. Não pratiquei. Umbanda, Candomblé, budismo. Tá, me fala uma coisa, mas o que você tá buscando tanto? Cara, assim, se você não acredita em nada, você é ateu, por que você tá buscando tanto? É uma inquietação de... Tipo assim, você não esperava essa pergunta. Mas é difícil de explicar como que você tenta entender como que a sociedade, a comunidade funciona a partir daquilo que elas acreditam. E aí, né, tipo assim, agora com a onda dos podcasts, etc., você começa a ter acesso a canais como, por exemplo, pode falar nome? Claro. Pode. Conhecimento da Humanidade. Não, isso não pode, porque você tá brincando. Conhecimento da Humanidade, Papo na Encruza. E aí você tem lá magia salomônica, Goécia, que, né, pra quem curte demônios aí e tal. E aí é tão interessante quanto, cara. E é impressionante como que existe similaridade entre aquilo que é religioso da direita aqui, e é religioso da esquerda, vamos dizer assim, né? Tipo, religioso da direita e religioso da esquerda. E aí, velho, quando eu criei o Morateu, que foi o blog de ateísmo lá... Era inspirado no Não Salvo, né? Ou não? Cara, foi numa onda onde o blog era muito mais forte do que YouTube, né? No momento onde os canais de YouTube não eram assim tão presentes, a gente tinha um blog e dentre tantos outros, né? Só que a ideia do humor ateu, cara, era justamente quebrar esse paradigma de que pra ser ateu tinha que ser intelectual, sabe? Tipo... Porque hoje ainda tem uma estigma de que o ateu ele é superior, o ateu ele é intelectualizado, o cara tem que manjar de física, o cara tem que manjar de história. E, cara, eu só achava que não tinha nada daquilo, sabe? Tipo, se um paradigma não respondia as suas questões, aquilo não funcionava, então... não era simplesmente baixar a cabeça para aquilo e viver porque teu pai mandou, sacou? Então é complicado se você chamar hoje 10 ateus e colocar eles separadamente nas salas, assim, tipo, entrevistar um de cada vez, você vai perceber que há muito pouca similaridade entre o que eles pensam de fato, tirando aquilo que é chavão. Então o que vai se repetir é aquilo que é chavão, aquilo que foi falado por alguém maior, aquilo que ele leu no livro. Então isso provavelmente vai se repetir. Mas em essência, aquilo que o cara acredita ou não, diverge muito. Então o próprio elemento do ateísmo, é legal a brincadeira que você fez no começo, tipo, a religião ateísta, porque no final das contas, cara, é exatamente a mesma coisa. O cara sai pra rua pra pregar, o cara começa uma manifestação tão forte, né? Tão forte, e ele é tão, vamos dizer assim, ele é tão contraditório quanto qualquer outra religião. Claro que aí, né, já puxando a brasa pra nossa sardinha e tal, talvez
cause menos dano. Se a gente voltar para o aspecto antropológico da coisa, o fato de você ter, vou usar aí, a galera, já falei que eu vou ofender inclusive ateísta hoje, se você puxar a brasa pra sardinha no ateísmo, a ideia de relacionamento entre pessoas, isso causa menos dano, entendeu? Aí então, talvez a única bandeira que vale a pena você carregar de fato aí, mas do ponto de vista de pregação e encheção de saco na rede social é a mesma coisa. Não, aquela hora eu tava rindo, né, que ele falou assim, quem curte podcast aí, tem uns demônios, cara, eu fiquei imaginando os demônios gravando podcast. Cara, por isso que eu ri, cara, eu falei, cara, eu fiquei imaginando Tua alma pertence. Aquele fogo queimando no fundo, assim, casal gritando. Mas você diria que o todo ateu ele é um materialista ou existe ateu que crê em algo espiritual, ele é espiritualizado? Aí é que tá a parada. Assim, se você chegar para esses 10 ateus que você elencou lá e trouxe para a sala, você vai perceber que alguns tiveram experiências que não são facilmente explicadas pela lógica, que ele atribui alguma atividade superior ou alguma energia não explicada. E mesmo assim ele se determina, ou se define como um ateu. Aí, né, não vamos entrar na questão gramatical, senão a gente vai ter que chamar o professor Pascoal aí pra ajudar a gente, mas vai vir o cara falando que ele é agnóstico, o cara falando que ele é cético, o cara falando que ele é isso, que ele é aquilo, pra tentar fazer, igual você tem a igreja católica não sei o que, ortodoxa não sei o que, então o cara fica criando 1.1, 1.2, 1.3 ali para justificar o pensamento dele. E acho que dentro do ateísmo ou dentro dessa questão da anti-religião, vamos pensar assim, existem inúmeras vertentes, e eu acredito sim, inclusive conheço pessoas que não são praticantes de religião nenhuma, mas que com certeza pregam, ou que, se você perguntar, fala abertamente sobre experiências que poderiam ser julgadas como experiências esotéricas, no final das contas. E esotérico, já adianto que é um termo pejorativo, né? Eu já ia perguntar meu oróxido pra você. É um assunto pejorativo. Se a gente pegar no decorrer da história, a religião, ela... Não vamos pegar a religião, não, mas o povo, o ser humano, sempre busca uma explicação divina. Todas, né? Como você estudou. E a nossa base social, de sociedade, ela é baseado na religião, né? Muitas das nossas leis são baseadas, nossas que eu falo, brasileiras, sobre o judaísmo, né? Como leis de não matar, não roubar, enfim, né? Que são leis que vieram primeiro na religião e depois se tornaram leis do Estado laico, né? Estado formado por leis. Você acha que se não houvesse essa religião, nós teríamos uma sociedade talvez formada igual nós temos hoje? Cara, eu acho que quem ganha a guerra conta a história, sacou? Então, a gente só tem na nossa cultura ocidental majoritariamente esse aspecto judeu, como você disse, né, e o cristianismo como a principal religião e tal, porque nós tivemos uma forte influência daqueles que ganharam a guerra, daqueles que sobrepujaram outras culturas. E eu acredito que, por exemplo, infelizmente não tive a oportunidade ainda de visitar os povos africanos, é um lugar que eu pretendo visitar com certeza, a Ásia, mas a gente consegue perceber que em culturas que antecedem esses eventos, os fatores éticos são completamente diferentes, ou se não completamente diferentes, bastante diferentes. Então, reforço que quem ganha a guerra conta a história. E para nós é mais fácil entender a cultura e entender aquilo que é certo e errado a partir dos conhecimentos desse povo, porque foi desse povo que a gente originou, vamos dizer assim, né, dos italianos e etc. Mas mesmo dentro dessa cultura há chances de você encontrar elementos de culturas que antecedem isso ainda, né? Questão de povos africanos, questão de outras culturas celtas e enfim, os gauleses e tal. Eu realmente vou me esforçar a não ficar
pagando de intelectual, de falando datas e nomes, porque eu acho isso uma tremenda babaquice. Também a gente também não se prende a isso, não. E é justamente isso que eu me incomodo, sabe? Tipo, esse ar de superioridade que eu acho que não tem que rolar. É uma coisa como você encontra uma pessoa que é do candomblé, um cara que é do luciferianismo, um cara que é evangélico, e os três são bosta, né? Tipo assim, independente do que rege a cabeça deles ali e tal, mas então, pra gente não ficar, né, porque o fulano de tal, o ciclano de tal, bobagem. Mas eu acredito sinceramente, cara, pelo seguinte, eu não vou conseguir falar isso sem rir muito, velho. Você me perdoa, tem outros episódios anteriores aí que vão me fazer rir. Mas antigamente a gente acreditava que a Terra era plana, né? Então, a gente não vai rir disso, não. A gente não ri disso, não. Antigamente a gente acreditava que a Terra era plana, a gente acreditava que o Sol girava em torno da Terra e N outras coisas que hoje... Muita gente ainda continua acreditando. Pois é. Então, esse exemplo não vai funcionar. Mas enfim, existem inúmeras coisas que a gente, há pouco tempo atrás até, não tinha explicação. A gente não tinha condições de provar isso cientificamente. A gente tinha que acreditar naquilo que era imposto. E, sinceramente, algumas pessoas têm preguiça de pensar. Então, vira papagaio de pastor, né? Vira papagaio de pirata. O que o pastor falou, ele repete. Só que ao longo do curso da história, muitas coisas aconteceram. A gente tem evidências de que aquilo que era entendido como realidade no passado não se comprovaram, não vale a pena continuar com essa história. Isso foi explicado cientificamente e eu acredito que assunto de extraterrestre, de espírito, de outras forças, de quarta dimensão e o diabo a quatro, a gente uma hora vai se dar com isso, vai explicar cientificamente, e tudo que nós estamos discutindo aqui hoje vira falácia, vira bobagem e nós vamos rir disso igual a gente ri da Terra plana, entendeu? Mas então, eu perguntei do materialismo, porque, na verdade, eu conheço ateu, por exemplo, que acredita em disco voador, em UFO, ET e tal. Ou seja, que é uma forma de não materialismo, porque não existe prova material nenhuma, né, de que essas coisas existem. E o que faz a pessoa acreditar é fé. Exatamente. Né? Então, é algo pra você dizer assim, então o ateu, ele é exclusivamente materialista, ele não considera as coisas espirituais. Eu acho que... Mas o ateu não pode acreditar em alienígena? Aí é que tá, cara. Aí é que tá. É uma questão de fé. Né? Entendeu? Não, mas tá, peraí. Só dando um adendo na pergunta dele. E o ateu não pode acreditar que Jesus Cristo passou na face da Terra? Então, não como o Filho de Deus, mas como um cara inteligente? Existem pessoas que acreditam que sim, baseado em escritos históricos, independente da Bíblia. Sim, sim. E existem pessoas que dizem que não, que isso foi mais uma das invenções e tal. Eu particularmente acredito que sim. Junto com Jesus Cristo, né, e Yeshua, sei lá como é que o pessoal pronuncia isso certo, mas junto com ele, inúmeros outros, né? E você tem, e sinceramente, cara, você tem pessoas que existiram no planeta que são extremamente simpáticas ou que são extremamente cativantes, que têm uma capacidade de resolução de conflito diferenciada, e muitas dessas pessoas morreram debaixo de espada e nós nunca vamos saber, porque muitas das histórias que antecederam o cristianismo elas eram vocalizadas, elas eram contadas de pai para filho, etc. Assim, nós temos sinais, indícios, etc. Mas jamais nós vamos responder essa questão até que Jesus volte, né? Tô falando. Estamos todos esperando. Não, mas assim, ó. Você vai ser a primeira da. Ele vai falar, não, você aqui não. Não. Mano, mas Entra, você não. Vamos só do aspecto religioso da coisa. Mas antes de você concluir, que eu achei interessante o seguinte: que Jesus passou nessa terra, eu acho que. Sem dúvida, que assim, ele ser filho de Deus ou não, de ter poderes ou não, de ser um super saiyajin ou não, não é esse o mérito. Né? Não vou entrar aqui se sim ou não. Mas inventar um ser humano e ele durar 2000 anos, cara, a mentira tem que ser muito forte. Porque não existe nada, outra coisa assim, que eu tenho conhecimento, que durou tanto tempo uma mentira. Você entendeu assim?
Porque se você pegar assim, não, Rafael, então tá, então vou falar que Galileu Galilei. Pô, tem gente que nunca ouviu falar do Galileu Galilei. Então não existe, pô. Entendeu? Então não existe. Pronto, simples assim. Então, mas tem o Neil... agora eu esqueci o nome dele. O que escreveu Deuses Americanos. Ele fala que o... Não lembro o nome de ninguém. Então, mas ele fala o seguinte, que o Deus morre quando a última pessoa para de acreditar nele. Tanto é que esse é o enredo da história, que os deuses só sobrevivem porque as pessoas oram pra ele, fazem sacrifícios pra ele. E a série vai nesse caminho, né? Não, e o livro, eu já li o livro, cara, o livro é fantástico porque ele é assim, ele trata a divindade muito mais dependente das pessoas do que as pessoas dependem da divindade, porque elas ficam tão... A briga deles é pra ver quem tem mais adoradores, só que quanto menos adoradores, mais próximo da morte o Deus fica. Cara, então ele é mais... Mas vamos fazer um exercício trágico aqui. Vamos imaginar que por um acaso aconteça uma pandemia de algum vírus muito perigoso e mate todo mundo. É uma questão hipotética. Mas vai devagar pra isso mim não imaginar. Vai acontecer. Vai devagar pra mim raciocinar. Porque nós não temos nenhum sinal. Vamos dizer que acabe a raça humana toda na Terra. E aí... Daqui a 200 anos chegam aqui alguns ETs, né, e aterrizam aqui e falam assim, vamos ver qual é que é a história dessa Terra. E eles vão ver, por exemplo, boneco do Darth Vader, vamos ver camiseta, né, vão procurar arqueológico dos Beatles e tal. E eles, como é que eles vão separar o que é ficção do que é realidade? Do que aconteceu do que não aconteceu? Vai ter tanta história, tanta prova física de uma saga como Star Wars, de como O Senhor dos Anéis e tal. Como é que eles serão capazes de distinguir o que era romance, o que era ficção, do que realmente aconteceu aqui nessa terra, se não tem testemunha? Na verdade, o Rafael até hoje não sabe, mas tudo bem. Tem gente que vive na fantasia, né? Mas... Cara, então, mas... Não, beleza. Eu entendi o que você quis dizer, só que aí a gente vai entrar no... Já ouviu falar do paradoxo de velho? Paradoxo de velho é o que? De velho. Não. O que acontece? A gente tem grandes filtros na humanidade. O entendimento dele é o seguinte, que quando indo pro lado do ateísmo, quando surgiu o Big Bang, houve a expansão do universo, que ele continua se expandindo até hoje, e tudo foi se criando a partir dessa grande explosão, ok? E muitos planetas, milhões e milhões de distância do nosso planeta, foram gerando vidas inteligentes, vidas com capacidade de criação e com capacidade de destruição também. Por isso que falo, os dinossauros viveu 140 milhões de anos, mas não achava nenhuma sinfonia feita por eles. E a gente tem pouco menos de 54 e temos grandes avanços. Só que o que acontece? Essas civilizações foram geradas, acreditando na visão do ateísmo, tá? Essas civilizações foram geradas de forma simultânea. Então, como nós fomos criados em um determinado tempo e espaço, essas também foram. Mas, por exemplo, a civilização Alpha X Gama, ela descobriu a energia nuclear, só que ela utilizou isso como uma autodestruição. Isso é um filtro de conhecimento científico. Então, muitas civilizações se autodestruíram quando descobriu a energia nuclear. Nós... Por sua vez, transformamos isso em benefício como energia elétrica. Enfim. Nós somos incompetentes nesse ponto. Onde que eu quero chegar? Se vier uma civilização, isso é o filtro que ele fala. Se vier uma civilização nos visitar... mas tá aí, né? A gente vai ter que gravar um podcast. Foi semana passada. Foi da semana passada. Se vier uma civilização nos visitar, provavelmente ela passou também do filtro a qual nós fomos extintos. Porque eles surgiram levando a crer que no mesmo tempo e espaço. Aí você pode falar, mas pode ter surgido uma outra vida depois dessa grande explosão e ter viajado a distâncias assim, mas assim, não daria tempo pra... como é que eu vou explicar? O tempo para essa civilização chegar a ter a tecnologia para viajar, para nos visitar,
a nossa existência, ou rastros da nossa existência, teria sido totalmente destruído, então, entendeu? Agora... eu já tava ignorando assim desde o começo, mesmo não entendi nada que você falou, então foda-se. Mas, brincadeira. Cara, mas a ideia é a seguinte, você... É normal, é porque agora eu vou rebaixar o nível Abaixa de vocês. que talvez... Eu vou entrar no mesmo nível. Você disse no início que é evangélico. Eu sou evangélico. Em outra, na do Terra Plana, você também falou que era evangélico. Falei. Frequenta? Frequento. E isso que você acabou de descrever não é contraditório àquilo que você tem que acreditar lá, porque o ter, neste caso, faz muito sentido. Não, porque, assim, tudo vai do livre-arbítrio. Porque a crença ou não vai da sua... tipo assim, o que é bom até esclarecer, que a gente não pode gerar, que a religião era diferente de religiosidade. A religião é uma instituição criada por homens. A religiosidade é uma instituição criada por você próprio. Você tem uma crença. É o religue, né? Você se liga a uma força maior. Mas desde o momento que você se submete a uma comunidade, desde o momento que você se... Que tem regras, que você aceita e se molda, não estou dizendo que você é quadrado, não quero dizer isso, mas desde o momento que você acredita e ao ponto de se moldar aquela cultura, ou você acredita de fato nisso, ou você não devia nem estar lá. Do ponto de vista, inclusive, da galera que está lá dentro. Não, sabe por quê, Thiago? É a mesma coisa de você entrar numa faculdade. Quando você entra para estudar física, se você pega tudo pronto, você vai começar do primeiro ano ao último e se formar. Qual que é a intenção da faculdade e universidade? É formar questionamento. É você pegar um modelo e questionar se aquilo aplica-se ou não. É uma mesma comunidade. Professor? Depende. Posso só fazer um adendo que eu perdi o tempo da piada, mas eu vou voltar ali na hora que o Thiago terminou e falar: Nó! Nó! Depois você edita. Vai deixar. Hoje essa brincadeira, falar assim, gospel aqui, é mortal. Isso aí é tentativa de assassinato. Cara, é homicídio. Tem um código penal que fala sobre isso. Agora aquela brincadeira, quem for homem gospel aqui, cara, é melhor dar um tiro, né? Porque cara, a chance de sobreviver é maior. A parada é a seguinte, né? Aí vamos voltar lá nos primeiros livros que qualquer ateu ou pseudo-ateu tem que ler. Senhor dos Anéis aqui. Não, é os primeiros livros. Cara, e esse livro eu recomendo, eu ia trazer, só que eu acabei atrasando, vim de Eloy Mendes direto pra cá. Tem figurinha? Não tem. Então mas não quero, não. É pequenininho. É o Carta a uma Nação Cristã. É um livro sensacional, mesmo que você seja de fato cristão. É um livro que ele instiga um raciocínio, ele instiga uma reflexão sobre aquilo que você acredita. E é justamente quando a gente começou a brincadeira lá atrás, que eu falei que tinha procurado, já tinha visitado N igrejas e religiões, etc. É justamente sobre isso, porque assim, tem um monte de coisa que acontece que não tem explicação, nem religiosa. Nem a falácia religiosa, nem a lorota é assim porque Deus quer, ou é porque o diabo que fez. Nem isso resolve, cara. Então tem algumas pessoas que realmente têm um negócio de, cara, se não for bem explicado, eu sou burro demais pra entender. Preciso, né? Então algumas pessoas são, nesse caso, a ideia do livre-arbítrio mesmo, ela é completamente concorrente à ideia de Deus onipotente, onisciente e onipresente. Porque se ele é onisciente, cara, não tem livre-arbítrio. Se tem livre-arbítrio, ele não pode saber o que tá rolando, entendeu? Então, assim, voltando lá nos primeiros livrinhos que qualquer ateu deveria ler. Se ele é onisciente, ele já tá sabendo o que vai rolar. Qual que é a sua escolha. Se ele já sabe qual é a sua escolha, então você não tem escolha. Você já tá ferrado. Então, assim, são paradoxos, cara, que quando não explicado, e sério, e eu vou fazer questão de reforçar e reiterar esse tempo todo. Essa ideia do ateu extremo intelectualizado, isso é chato, sabe? Tipo assim, a ideia, na verdade, no meu caso, eu estou aqui só falando exatamente sobre mim, a minha posição, a minha postura é que realmente eu não compreendo e não faz sentido. Se você... se existe onipotência e onisciência, não pode existir livre-arbítrio, porque são... Se você botar funções matemáticas, elas são concorrentes, entendeu? E aí, dentre outros elementos que, dentro da justificativa da explicação religiosa, é fraco demais, sabe? E não resolve, não responde N questões, porque
É só você pegar duas religiões. Mas você vai na religião... Mas o fato de não responder, aí que entra a fé. Então, mas aí você não precisa de nada, mas cara. Mas aí que tá, cara. É o lance dos extraterrestres, não precisa nem existir. É só você acreditar e ponto. Mas então, aí é o respeito da pessoa acreditar ou não. Então, eu ia usar uma explicação do Matrix. Soca a porva. Que é a questão do livre-arbítrio, do direito de escolha. A questão de estar ciente não é questão de influenciar na escolha. Saber o que vai acontecer não é uma... Como é que eu vou te explicar? Igual no Matrix. Pelo que eu entendi, mesmo ele sabendo o que vai acontecer, ele não vai se... Então, mas é igual num videogame, você tem 3 finais. não é que você tem escolha. Não, mas você tem. Mas você tem escolha. Dentre 3. Tudo bem, mas... A qualquer momento você pode mudar a tua vida. Entendeu? Nesse momento, eu vou lá, tiro uma arma aqui de baixo, mato vocês 3. Eu mudei a vida de todo mundo e a minha. Cadê o certificado de coach aí? Pode falar mal de coach? Não. Pode. Não, quer ver? Não pode. O cara que tirou o Master Coach aí. Tranquilo. E Master Coach é muito melhor do que coach, né? O Master Coach. Mas o Master Blaster Coach é muito melhor que o Master. Eu sou muito nerd. Quando vocês falam de Blaster, já imagina aquela arma do Stormtrooper. Não consigo. Tá falando, cara. Mas voltando aqui, e igual eu falo, brincadeira, igual você falou, você buscou em todas as religiões. Nem todas ainda, mas eu mas assim, pela gama que você falou, basicamente são quase todas no nosso território nacional, pelo que eu tenho conhecimento. Não... Faltou Islã, faltou muçulmano. Não, a gente apresenta o amigo. Isso aí, não. Então o problema teu já tá resolvido. Cara, mas dá vontade, sério, porque você pensa o seguinte: os caras estão aí há muito tempo. Há muito tempo. Nós somos ficha perto dos caras. Entendeu? Então, assim, um monte de rolê que nós estamos sofrendo agora, esses caras já passaram. Sabe? Então, tipo, é uma cultura, aí falando, independente da religião, é uma cultura que você tem que observar. Não digo seguir, não digo praticar, eu digo conhecer, observar. Você fala o Islã? Exatamente, cara. Islã, a questão das religiões africanas, cara, eles se resolviam, entendeu? Era falando de povos, falando de como você puxou o assunto lá da questão ética e das leis, etc. Assim como funciona para nós agora numa sociedade contemporânea, né? Parafraseando o Café do Planeta, sociedade moderna, aí, tá? Assim como funciona para nós, funcionou para eles também. Né? Então, assim, qual é o elemento que leva eles a não curtir bebida alcoólica, azar deles? E todas essas questões. E aí a questão das religiões africanas, que tem lá algumas leis que para nós são bizarras, né? Para nós são, assim, extremamente grotescas e agressivas. Punição física. Pois mas naquela cultura funcionou. E eles... né? E eles sobreviveram, e é uma cultura que chegou até a gente aí, né? Por mais que a gente tenha tentado dizimar, tá rolando. Então... Em 2017, você citou uma coisa interessante, eu não esqueço disso, 2017, 17 ou 18, teve um caso que a FUNAI, né, que é uma instituição federal que cuida dos índios, né, faz todo o trabalho indígena, uma intervenção a qual tribos enterravam crianças vivas por nascerem com uma certa tipo de deficiência. Exatamente. Para nós era uma coisa concebível. Exatamente. Mas entrou no mérito da cultura. Na concepção do índio é um cara que não vai poder caçar, que não vai ajudar na aldeia, que vai ser presa. Aí isso. E vai sofrer. Não, tudo bem, mas isso é uma... A gente tá... Vamos falar assim, a gente pode até citar, não sei se mas na religião deles, eles estão devolvendo para a terra como um sinal de, né, assim, mas é normal para eles. Para nós esse é o argumento que o pajé Valdomiro usou para conseguir que aquilo fizesse sentido para eles. Então, hoje a gente tem um pastor Valdomiro. Pode falar? Pode. Hoje a gente tem um pastor Valdomiro aqui que tem os argumentos dele que funcionam para aquela comunidade, cara. Então, assim, o índio disse: estou devolvendo esse cara pra terra. O pajé Valdomiro falou lá. E aquele povo, né, por ter que acreditar e seguir, foi. Aqui,
a receita é a mesma. Só que ao invés de terra é céu. Né? E aí o Vai Planeta toma um outro formato. Mas é o mesmo princípio, é o mesmo elemento. E pensando do ponto de vista social, isso é a mesma receita desde aquela época. Você entendeu qual que é a minha trava com essas questões? Assim, claro que hoje a ideia é a gente debater mesmo, e não tem certo e errado nesse ponto, mas eu sinto que vem daí. Igual, por exemplo, para nossa cultura hoje, a melhor figura de todas, o melhor, o maioral é Satanás. É o cara mais gente boa que existe, é o mais top. Se você for parar pra pensar, mano... Não, ele é o mais próximo do humano. Mas imagina você ter um cara que faz a lei e não tem ninguém que executa. Sacou? Se você não tem quem executa, não adianta fazer lei. Então, se você parar pra pensar, o cara mais sangue bom que existe. Então, uma das explicações dos satanistas é que o Satanás... Vamos só fazer um adendo, que eu discordo completamente, mas tudo bem. Mas assim, segue o baile. Eu ficando em cima do muro, o satanista fala que Lúcifer, ele tá mais próximo do homem em questões... tipo assim, de pecado, essas coisas, do que nós de Deus, assim. E o aí distanciamento, eles falam isso, que a distância é maior entre nós com Deus do que nós com o diabo. E já vem uma galera que diz que ele é o mais próximo de Deus. Não, ele foi o mais próximo. Assim, então. Na religião cristã, Lúcifer, que era o anjo da luz, ele foi o mais próximo de Deus. Caído, Que aí caiu por inveja lá e tal, enfim. Então, e aí, uma pergunta que eu ia fazer é essa. Existe ateu que é satanista? É contraditório, né? Lógico. É contraditório demais. Se você não acredita no halo força, você não pode acreditar numa força contrária. É contraditório. Mas existe uma galera que, se você fala que não acredita em Deus ou que você não é cristão, você já é satanista. automático. Se eu não sou cristão, é porque esse preceito exatamente não fez sentido na minha cabeça. Se a ponta de cima não funcionou, a de baixo também não funciona. Por isso a questão do materialismo, né? Não, mas existe, essa questão, a brincadeira, e aí, já que a ideia é ofender mesmo, vamos lá. O Satanás virou a figura fundamental pra galera que é religiosa, principalmente evangélico. Porque, vamos pensar, tudo é ele que o faz, cara né? é um vagabundo. O cara é um vagabundo, ele não curte trampar, ele fala mal do trampo, ele enche o saco. Aí ele vai mandado embora, a culpa é de quem? Do Satanás. O bicho tá no corpo ele dele, né? não frequenta a casa dele, ele fica só no boteco enchendo o saco, chega tonto, a filha dele vira prostituta, o filho vai mexer com droga, a culpa é de quem? Satanás. Se ele aceitasse que ele é um verme, que ele é responsável pelas merdas que ele faz, cara... Entendeu? Não cabe a figura de nenhuma mitologia na explicação dessa história. E aí é que tá, quando você para e fala assim, poxa, a questão é minha. Independente se você acredita em alguma coisa ou não, mesmo que você seja religioso, mesmo que você não frequente igreja, mas tenha uma fé ou tenha algum elemento que te fascine. A partir do momento que você acredita que aquilo é responsabilidade sua, é problema seu, as coisas já começam a ficar mais fáceis. Aí que acontece o outro lado da moeda, que são as explicações daquilo que a gente não entende. Pô, por que eu nasci? Da onde que eu vim? De mim, para onde nós vamos? Né? Aquele sonho que você teve, que você tem certeza que aconteceu. Aquele seu amigo que fala que sonhou com um parente antes do cara morrer e o cara morreu de madrugada. Aí você joga no bicho. Aí começa a vir... o próprio jogo... Mas existe um monte de coisa, tipo... porque a minha mãe me ligou preocupada, pediu pra eu não ir, eu fui e bati o carro. Começa a vir um monte de coisinhas assim, aí o cara tipo... não, mas quando a mãe fala isso, ela fala assim, você vai cair, você vai lá e cai. Mind blowing total, assim, aí mesmo, né, tipo... E sem falar que tem eu costumo fazer uma brincadeira, não existe ateu no escuro sozinho, né? Porque o ser humano tem medo daquilo que ele não enxerga, daquilo que ele não compreende. Né? Então o próprio estar sozinho numa sala no escuro, independente se você acredita em coisa ou não, incomoda, assusta. E algumas pessoas explicam isso com figuras mitológicas, com algumas pregas que ele aderiu da família, da cultura, etc. Acho que eu falei demais, já até perdi o rumo. Não, tudo bem. Eu só queria entender até agora a questão do ateu pros alienígenas.
Então, isso tá assim, mas me corroendo por dentro, porque eu não consegui entender se o alienígena é Deus. Não, porque pelo fato de você não tá assistindo Prometheus, você acredita em algo que você nunca viu. O ateu, de uma você certa nunca forma, viu alienígena? Assim, né? Você mora em Varginha viu? O Pentágono, tem um vídeo, se você quiser, eu te passo o link. Cara, eles gravaram aquilo ali num Nokia 6220, cara, que eles filmaram. O piloto do carro tava assim, naqueles Nokia antigos. Nossa, ele 95. Nossa senhora. Eles têm lá em Full HD, só que eles não querem liberar. 4K, né? Ele deu a tá. Aí vamos lá, no meio de uma pandemia, os caras soltar um negócio desse e a maioria do pessoal, beleza, tá bom. Mas eu fiquei mais impressionado quando a tiazinha falou do terrestre. Essa pra mim é nova. Eu vi também. Foi no Gugu, né, que ela foi? Ela foi no Danilo Gentili, explicando quando começou a ideia. Ela fala, nossa, ela é totalmente crente em... Acho que ela acredita em alienígena. Mas ela é evangélica. Mas você não acredita, cara? Ela não se converteu? Peraí, você não acredita? Qual que é o que te motiva a não acreditar em alienígena? Não, eu não tô falando que eu não acredito. Não, porque, vamos acreditar em tudo, então. Se bem que eu acho muito mais divertido acreditar em alienígena, seria... Porque seria realmente um ataque. Eu acho melhor acreditar em alienígena que no Pastor Valdomiro. Meu Deus, nunca me pediram dinheiro, né? Não, ele virou... Não, e agora eu preciso atacar as religiões porque o homem tá acabando com a religião. Pedindo trízimo. Porra, velho. Ele tá pedindo trízimo, não é mais o dízimo, é 30%. Mas, poxa, você vai ter 70% do teu salário pra você gastar com você. O que é 30%, poxa? É só fazer conta do quanto que tá o custo de vida. Aí você pensa, o Bolsonaro fica com 20, o Zema fica com 30, aí o Valdomiro mais 30. O Verde fica com 20, o Valdomiro acabou, não tem mais nada. Não, mas essa do Pentágono, soltar os vídeos no coronavírus, o estagiário ele é muito inteligente, né, cara? Falou, vou pôr 4 vídeos. 4 vídeos aqui, ó. Ninguém vai soltar. Alguém falou? Não. Vamos soltar mais algum, porque já soltou mais. Tem mais. Já saiu na CNN, mais alguns vídeos liberados sobre homens. Mas assim, tem 4 compartilhamentos no Facebook inteiro. Agora, casos de coronavírus em Mandamandápio. Tem mas eu acho a cidade inteira. Tangamandápio, né? A pressão que o governo fazia era justamente esse, não ter saque, não ter quebra-quebra, com medo de alienígenas. Agora soltaram o negócio, confirmaram que é um objeto voador não identificado. Poxa, assinaram atestado de incompetência, porque ninguém saqueou um supermercado porque tem vida alienígena ou vida extraterrestre. O povo tá preocupado com a própria vida. Poxa. Não, e assim, posso ser muito sincero, o povo deve estar pensando assim, será que esses caras, cheios de coronavírus, o que eles vão querer fazer no planeta Terra? Vai pegar e ainda vai transmitir pro outro, vai ter que fazer a quarentena espacial, cada um preso no seu planeta. Stay in your planet. Vai ter um novo... Vai ter um stickzinho no Instagram. No Instagram intergaláctico, Stay in your planet. Cara, mas a gente tem, num grupo social, conversa com a minha esposa, etc., esses pastores... A sua esposa também, desculpa entrar nesse método, mas ela é ateia? Não, a minha esposa não é ateia. Ela nem é ateia, né? A minha esposa não é cristã. Ela tem uma visão religiosa. É difícil de explicar, cara. Mas vamos falar assim, ela acredita num ser poderoso do bem. Pode ser bem genérico. Não, na minha casa funciona na base da macumba e não tem nada de do bem lá, não. Lá é tudo no trabalho. Lá é eu por mim, eu só por no mim, tambor. ninguém por todos. Só no tambor. Só no tambor. Não, cara, Fabiana... Tá achando que tá tendo live do Araqueto? Não, é o Thiago fazendo trabalho pros outros. Cara, a Fabiana realmente ela é uma pessoa muito importante pra mim nesse sentido também, porque nós temos visões divergentes sobre inúmeras coisas que a gente acredita e não acredita e tal. Mas rola um negócio massa, assim, porque a gente se entende, sabe? Tipo, a Fabiana fez curso de reiki, fez 3 cursos de reiki, falta 1 pra virar mestre reiki. Ela faz radiologia, radiestesia.
Radiestesia é aquele do pau. Isso. Uhum. A Fabiana faz Pra radiestesia. achar água. Ela vai virar Master Reiki. Master Reiki. E, cara, lá em casa, tipo assim, eu tô com as crises de ansiedade cabulosas assim e tal, a Fabiana me dá chá, sabe? Assim, aquela coisa que se você for ver é coisa de índio, preto velho e tal. E lá em casa rola mesmo. Veneno. Só que de vez em quando as velas coloridas, mas não tem nada de novo. Aí eu falo assim, não. Por via das dúvidas, eu não ponho a mão, entendeu? Todas- Inclusive, o meu escritório lá, quando eu morava em Três Corações, pegou fogo, porque eu vi uma vela de 7 dias terminando de queimar. Eu falei, não vou pôr a mão nisso não, deixa pra lá. Isso é coisa Fabiana. Você vê que ateu não é materialista. Não, eu acho que eu sou porque eu fiquei puto. Perdi umas coisas, mó drama, assim. Não, mas o pessoal fala, né? Que se candomblé. Não tô. Ó, Deus me livre, meu nome é Júlio Brito. Quem quiser fazer trabalho pra mim, pode fazer. Pode viu? voltar isso Mas aí. se Macumba fizesse efeito, o Bahia era campeão do mundo, rapaz. O time do Bahia. O Vampeta fala que quando ele era Ó, final do Vitória em Bahia, diz que chegava o ônibus no estádio, tinha que ter um pessoal, e não era um, não, tipo uns 4. Pra espalhar as mandingas, porque senão o ônibus não passava pra entrar no vestiário. Diz que era tanta mandiga no portão que tinha que pegar um pessoal e espalhar. Mas assim, ó. o que acontece é porque Macumba no Rio de Janeiro também é muito forte. Minas Gerais também tem. Mas na Bahia. Acho que são só ondas Mas diferentes. na né? Bahia, cara, é um caso à parte, porque, tipo, você vê a mesma senhora na igreja, no domingo de mistura manhã, tudo, de tarde tá rodando na praça lá. cara, eu conheço batendo gente. atabaque. Conheço gente que é evangélica, que ele escuta o horóscopo de manhã, depois escuta o pastor, e é maravilhoso. E rola, né? Uma dos eventos mais simbólicos da Bahia é lavar as escadarias. Da igreja. Que quem faz é o pessoal do candomblé, que lava as escadarias da igreja católica. Cara, mas deixa eu- Mas teve ano que eles fecharam lá, colocaram grades e tudo mais, justamente pra acabar com isso. Mas deixa eu te Tem falar um jeito, negócio, tá? cara. Tem. No Brasil inteiro, as praias, as prefeituras têm um movimento lá que o pessoal que é da Umbanda, do Candomblé, que uma vez por ano precisa ir na Calunga fazer as entregas. Algumas partes da praia são fechadas. Isso aí é o. Isso eu acho assim, não tô sendo contra a religião, não, mas oferenda pra Iemanjá Só pra é poluir. uma poluição assim. Não, que mas eu esse acho- no caso deles não tem. Por que não faz tem. numa piscina? É tudo É só- biodegradável. É biodegradável Ah, nesse biodegradável. caso. Agora, E, já, cara, já se atualizaram nisso. E eu também. curto. E aí, por exemplo, nessa parada dessas leituras. O barquinho tá escrito Greenpeace da Ó, Iemanjá. Isso, tem uma macumba aí, eu vou te ensinar uma macumba pra você, que quando você for morar na roça, viu? Pra não, É o Júlio Brito. pra não aparecer cobra no seu quintal. O que os caras faziam? Dá 7 passos pra frente, finca um punhal no chão, dá 7 passos, e você finca 4, Fecha o quadrado. fecha um quadrado com um punhal nas pontas. E aí, até no talo, você mantém a grama baixa, de jeito que você consiga ver o punhal lá da sua casa, Enterrado. enterrado. O que vai acontecer? Ué, Quintal tem limpo grama não baixa. tem cobra, né? Grama baixa. Exatamente. Eu tô cara. pensando vai aqui, querer? falei, Você- como, velho? Só que isso queria ficar exposta aqui na- então, exatamente. Tô tomando um bronze aqui. Isso, cara, é E sobre... com um punhal perto. Já tá ali mesmo. Mas você entendeu qual que é? Tipo assim, o antigo ele só conseguia explicar pela fala. Então falou, ó, pra nunca mais aparecer cobra no seu quintal, você vai fazer isso. Aquilo virou um evento. É, a simpatia. 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 Por exemplo, tem uma outra assim, né, o pessoal, um ditado antigo, aí já não falando mais de religião, que pra você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal, um quilo de sal com ela. Você leva um ano pra comer um quilo de sal, cara. Tá louco. O que os caras querem falar? Que você tem que conviver. Só que por conta de ser dito dessa maneira... Muita gente acha que tem que ser o sal é, mesmo. Isso virou um evento esotérico, isso virou um evento religioso. Literal. E quando você vai a fundo, de maneira aberta, de maneira a ler aquilo como realmente está escrito e entender como realmente foi dito, você percebe tanta similaridade, cara. Existe tanto aquilo que foi dito através de parábola, aquilo que foi dito através de um dito, aquilo que veio através de um poema, e N manifestações, elas querem fazer a mesma coisa, cara. Eu consegui chegar numa lógica aqui, cara. O pacote só pode ser só X. Então, eu tô. Não, Não, almoço. Tem que ser um quilo, quilinho mesmo. Tá escrito 1 quilo. 1 quilo. Um quilo, tem que ser 1 quilo.
Aí só pra Eu tô, Não eu tô, tá escrito porque foi falado, é justamente isso que eu tô falando, cara. Presta atenção, se tivesse escrito não tinha isso. Senhora. Não, você tava lá? Aqui, como chama tem na escolinha do professor, você tem algum Não me venha com registro? churumela. Tem algum registro filmado por celular? Não tem? Não vem ver churumela. Então isso explica muita coisa. Eu tô com minha esposa há 8 anos e minha pressão tá altíssima. Deve ser esse sal. Só pode ser esse sal, velho. Eu também, viu, cara? Se eu furar meu dedo aqui, eu pinto o seu carro. Negócio aqui, ó, cortando o giro. Mas, Giovanelli, e a criação do mundo? Como é que se explica? Aí é que tá. Bateu. Se você me achar um que explica, encontre alguém que explica. Não. Porque sempre. Se você acredita em Deus, é fácil. Sempre- Deus criou o mundo. Mas tá bom. quem criou Deus? Quem vai discutir? E quem criou Deus? Deus não precisa ser criado. Deus já Ah, existe. então. Aí é age moleza, eterno. né? É igual quando eu mudei pra minha casa, cara. Na casa da minha mãe, ela tinha uma macumba que ela fazia, que a minha roupa tava sempre ali. Ó. Agora, ela não me ensinou essa, cara. Não aprendi. Então, mas aí é aquele negócio da fé. Se você acredita que Deus é capaz de tudo, e aí quem é crente, né? Aham. Tem essa fé, você não questiona a Não, origem, de engraçado onde que ele vem. todo mundo olha pra mim, cara. Você é evangélico, Quem é mano. crente, eu era assim, quem é crente? Não, crente não no sentido crente Entendi. crente de crer em Deus. A gente tá esperando a tua resposta. Cara, mas assim, entrando na esfera, e eu realmente vou me esforçar para não ficar falando, né, pagando de o sabichão. É nesse ponto onde a gente começa a ter os maiores problemas e as divergências mais fundamentais, porque nenhuma explicação ela é isenta de um pouquinho de fé. Não, de questionamento, tudo Porque a partir do momento que você manda um porquê, você tem que acreditar. Até em Darwin você tem que ter fé. Você tem né? que fazer um pouco de força. Então, Você tem que acreditar que Darwin mas realmente fez os aí, experimentos que diz cara, que na ele- moral, ninguém vai explicar isso. Se foi uma árvore, se foi um rio, se foi uma semente, se foi da barriga de um bicho, se foi do pó, nenhuma faz sentido. Se foi uma explosão, né, tipo assim, uma condensação de algo que não existia até então, nenhuma dessas faz sentido. E a gente começa a cair nas falácias que são inúmeras, né? Tipo, tem a ideia lá do... Se Deus realmente pode criar uma pedra tão pesada que depois nem ele mesmo levante. Se ele não pode, então ele já não é onipotente. É. Se ele pode, então vai existir algo que ele não pode, então ele não é onipotente de novo. E, cara, mas isso não faz sentido também. Né? Da mesma maneira que você precisa acreditar naquilo que está sendo pregado por alguém que assina como religioso, você precisa acreditar um pouco sobre as pessoas que desacreditam. Porque, por exemplo, o cara... vamos assim, supostamente, né, culturas primitivas, eles tinham fé, porque eram maneiras deles responderem eventos de cunho geológico, né, fenômenos naturais, etc. Nós somos, né, até que se prove o contrário, nós somos comunidades civilizadas, organizadas e com cultura, com etc. Mas nós usamos do mesmo artifício. Nós usamos do mesmo instrumento para justificar e explicar aquilo que a gente ainda não conseguiu explicar. Ô Giovanelli, e na visão do ateu, cara, a morte? Morreu, acabou? Não é uma máquina tão complexa para morrer e acabar? Aí você volta, né? Eu realmente vou fazer um parênteses. Isso é uma coisa que mais me pega na religião, cara. Porque uma máquina tão complexo, tanto cálculo que a gente é capaz de fazer, né? Para respirar, para falar, movimentos peristálticos e tudo mais, para morrer e acabar, velho, virar adubo. Eu vou voltar à minha sugestão de você convidar 10 ateus separadamente e fazer essa pergunta. Alguns... Não, quero saber a tua. Não, sim. Foda-se os outros 9. Existem pessoas, existem vertentes, existem pessoas que realmente acreditam que tudo não passa de um movimento randômico, de que tudo que acontece é acaso. Simulação do Elon Musk. Eu falo isso. Tudo é randômico, tudo é acaso. O fato da gente estar sentado aqui com o número de dentes que a gente tem na boca é mera coincidência. E assim, isso também explica, né? De um ponto de vista, isso acaba sendo uma prega religiosa para alguém que não tem religião. Outras pessoas, e também se dizem céticos, se dizem agnósticos, etc., vão dizer que nós somos um conjunto, um combinado de forças, de fatores,
e que isso volta para a natureza de uma maneira a funcionar em outro lugar. Então, uma energia que não se perde, ela é reaproveitada pela natureza. Lavoisier. E você vai para uma outra linha de raciocínio. E você? Essa pergunta ela é deprimente, cara, porque se você parar pra... O Júlio sempre faz isso. Não o fato de os nossos convidados tudo deprimidos. Não o fato de você ter feito a pergunta, mas essa pergunta é uma pergunta que deprime, porque assim, se você... Vamos supor, você perdeu uma pessoa que você gostava muito, e depois você passa a sonhar com essa pessoa e ter diálogos que pra sua cabeça aquilo funciona. São realmente diálogos que você teria com essa pessoa. Se você procurar alguém que tem uma banda religiosa, ele vai te dizer que foi seu amigo, seu parente que veio. Se você procurar alguém que não tem essa banda religiosa, ele vai te provar com a mesma força de que aquilo foi uma composição do seu cérebro. E vai te dizer inúmeros elementos e posições do seu cérebro que funcionam, e esse cara provavelmente tem conhecimento sobre o aspecto anatômico da coisa para dizer onde que foi acionado para você ter aquela sensação, e vai te explicar por Jung ou por sei lá quem que ele vai usar, como que aquele sonho ele aconteceu para se tornar real. E aí eu vou te responder a minha opinião. Cara, eu acho que é mais do que a gente sabe responder hoje. Voltando à ideia da Terra plana, dos povos antigos e tal. Não. Amanhã, infelizmente, nós não vamos estar aqui para ver, mas nós vamos descobrir que sim, que existe alguma resposta para isso, e ela é lógica, ela é simples, e que a gente estava viajando. Então, eu espero, aí não é nem crença, aí é vaidade, porque eu acho que isso também é vaidade, tipo assim, se você pensar que você vai morrer e acabou, faz mal pro ego. Então, isso que eu acho um grande problema da gente inventar, porque a gente precisa trabalhar com o abstrato para tranquilizar o espírito, a alma, o Na verdade, é pensamento. pra tirar o ar baixo que ficou agora com o negócio de morte. Eu tô tão introspectivo agora. O Júlio jogou o negócio assim, ó. Não, e a morte pra você? E eu fico olhando assim, ó. Aí apareceu até alguém com a foice aqui. Porque se o concluir- cara não acredita, na minha concepção, tá? Até o Giovanella pode corrigir se eu estiver errado. Isso não é difícil. Mas assim, a minha concepção é, se eu não acredito numa força, eu não acredito em... Não, a tua pergunta foi excelente, mas a gente tá num momento tão de Covid-19. Cara, mas o que eu tô rola... assim, Ó, eu vou te dar a e minha... a morte pra você, hein? A minha opinião que pode ser até contraditória de tudo que a gente falou. Sim. Da minha... Cara, eu fui vocalista de banda, eu sou professor, lógico que eu sou um cara vaidoso, eu gosto de aparecer, etc. Você imaginar que você vai morrer e acabou, é deprimente, cara. É. Você imaginar que você, tipo assim, pum, bateu, vou virar comida de minhoca. Então, do ponto de vista psicológico, é difícil acreditar que morreu e acabou. Por isso que a gente inventa as crenças, cria, por isso que a cria gente as vai... teorias todas, cria deuses. Exatamente, cria, e aí cada um cria a figuras. sua explicação pra isso. Eu sinceramente acharia muito mais legal se rolasse um lado B. Ia ser muito mais divertido. Uma repescagem, né? O Upside Down, agora vai viver no mundo invertido. Um Vou te dar uma filme segunda de terror. chance. Ó, eu entendo assim, eu respeito muito, acho que assim, foi muito bacana conversar sobre isso, mas eu sempre usei isso na minha vida, assim, eu nunca fiz apostas a quais eu poderia me arrepender do resultado. Eu falo assim, se existe ou não a vida após a morte, eu não vou apostar a minha eternidade no caso dela existir. Porque se ela não existir, a minha aposta não fez diferença. Eu ganhar ou perder. Agora, se ela existe e eu apostei errado, aí é uma consequência que o tempo, ele é eterno. E de quantas coisas você abriu mão no que é palpável, no que é tácito, Por causa de uma promessa. por causa de algo que talvez não Isso. aconteça. Aham, mas aí é você pagar por um tempo que você sabe que é perecível para um outro que talvez não seja. Pois é. O talvez faz com que a gente questione e de que a gente crie ou não esse tipo de existência. Então eu Você sempre tá coloquei ligado? isso. Porque Aquela assim, historinha da vaquinha, que a família é muito pobre, só tinha uma vaquinha, o cara foi lá e chutou a vaquinha do precipício, que não tem nada a ver com religião. A religião pode ser tua vaquinha, cara. Você tá ali preso nela. Conta a vaquinha, porque a história da vaquinha, que tem gente que tá ouvindo É, o podcast, exatamente, não- tem não- gente- Conta a história da vaquinha. É porque eu achei que a gente já tava acabando. Não, tem todo o tempo do mundo pra você. Cara, não, porque existe uma história, vou resumir o máximo aqui. Uma história de uma família muito pobre, num vilarejo que só tinha uma vaquinha e toda a subsistência da família dependia dessa vaquinha. E um dia passou por lá uma pessoa que estava passando muita fome
e precisava de ajuda, foi acolhido por aquela família e etc. E ficou muito grato, queria retribuir. Foi até o sábio da comunidade, pediu como poderia retribuir, e o sábio disse: mata a vaquinha. Não, mas a vaquinha, a vida deles depende disso, etc, etc, etc. Não, você quer mesmo ajudar a família? Mata a vaquinha. E o cara pegou a vaquinha, jogou do precipício, matou a vaquinha, foi embora, dali alguns anos ele voltou. Tadinha da vaquinha. Dali alguns anos ele voltou, a família tinha prosperado, tinha feito, né? Tipo, por quê? Depois, na falta da vaquinha, eles tiveram que Correr atrás de correr outras coisas. atrás. Então, assim, tentando fazer uma analogia idiota, imbecil, talvez culpa da cerveja, talvez não, já era assim de fábrica. Algumas vezes a pessoa ela fica presa a algum dogma e, cara, é muito fácil criticar alguém que é assumidamente evangélico e tal. Quando eu digo pra você assim, você só é porque é sua família, você só é por causa da sua cultura. E eu nem sei se é sua família evangélica. Não. Mas é mais fácil, tipo assim, é fácil você dizer pro cara, você só é católico porque você nasceu na família católica, você só é evangélico. Então, voltando, é muito fácil dizer que você está abrindo mão, provavelmente de uma vida mais divertida, no mínimo, por algo que nem lhe foi prometido, porque ninguém veio aqui assinar uma carta e te prometer. Só que, por outro lado, você pode estar coberto de razão. No final das contas, nós vamos estar lá fritando na pedra de sal e você vai estar dando certo. Só que assim, aí voltando lá naquela parada de trás, eu esqueci de falar pra vocês. Li livro de Mormon, fiz estudo com Testemunho de Jeová, assim, desde dos 12, 13 até, sei lá, 19, 20 e tal. Essa curiosidade, essa coisa de não se responder e de ser contraditório, e aí você tem que, para você estar numa comunidade, você tem que parar por ali, você não pode seguir adiante no questionamento. E se você curte a ideia da coisa, por exemplo, do índio lá da Umbanda, a manifestação por conta de forças da natureza, algum uso do elemento da natureza, Os totens. E o chá, o benzimento, a defumação, etc. Se você acha aquilo interessante, você tem que não achar. Você é obrigado a não achar porque o seu pastor diz que não. E aí, só que você vai na igreja católica, você também defuma, também usa óleo, também. Só que você não pode curtir. Você não pode curtir porque você foi determinado que não. E aí, pro final das contas, cara, eu provavelmente saí daqui e irritei mais os ateus do que os religiosos, porque eu não acho que faz sentido. No final das contas, é tudo uma loucura. Nós nos perdemos. Volto à frase original: quem ganha a guerra conta a história. Tudo que a gente sabe tem como verdade nos foi imposto culturalmente. E um dia que você fala assim, mano, na moral, vou assistir esse filme aqui que conta a história do Baal. Aí você, dia da freira lá, se eu não me engano é o Baal. Aí você vai ver qual é que é a figura mitológica do Baal lá, dos demônios da Goiás. Você fala, cara, que maneiro, o que mais que tem? E quando vê, você tá pecando. Você tá cometendo um pecado só porque você curtiu uma história, enfim. E aí, no final das contas, mano, eu já ia pro inferno mesmo. Então... então assim, né? Resumindo. Não adianta. Eu só vou pedir uma coisa, quem discordar, a turma que achar que tá errado, qual que é o seu e-mail, Giovanella? Não manda e-mail pra gente, tá? Não manda aqui pra rádio, não manda pro nosso site, manda direto pro Giovanella. E se a pessoa é religiosa, ora pro Giovanella. Né? Ora, bate os tambores. O verdadeiro espírito cristão perdoa. Eu assim, só Sobre a espada templária, né? Eu tô só com medo da reviravolta de e-mail que a gente vai receber. Mas o resto, tá tudo bem. Só para dar minha opinião pessoal, assim, eu não sou ateu, né? Eu acredito que existe alguma força superior, assim, Tipo Jedi. uma energia, pode ser. Mas nenhuma religião descreveu o Deus que eu acredito que existe. Porque a religião não tá aí pra isso, cara. A religião é puramente mas política. A minha concepção bate um pouco pra tudo. Desculpa te interromper. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ver um Deus tão pequeno, cara, que combate, sabe, umas coisas assim tão pequenas, cara. Se você for, cara, eu acredito em Deus, mas eu não consigo acreditar em Deus que pune, sabe? Você vai pra igreja evangélica, é um Deus mesquinho e que faz barganha. Se você não agradar, não pagar pau... Ele não te dá nada. Faz o que eu mando, você vai pra igreja, vou te ferrar. Você vai pra igreja católica, é um velho insosso, morfético,
que tá esperando todo mundo sofrer até não aguentar mais pra voltar. Na moral, tipo assim, se a gente... E aí, eu vou aproveitar pra falar mal do cristianismo mesmo, principalmente e tal. Nenhuma dessas figuras, tipo... Você vai barganhar com Deus, cara? É outra coisa. Você contrata o melhor pedreiro da cidade. E o cara vem aqui fazer um trampo na tua casa. Aí você fica do lado dele enchendo o saco. Ô, pinta ali. Ô, passa o reboco ali. Cara, se você acredita que o cara é o melhor e que o trampo dele vai ficar fera, você para de encher o saco e vaza. Agora Confia, né? você acredita que o cara lá em cima é o maior firmeza, que só vai fazer o rolê da hora pra você fica aqui embaixo enchendo o saco, velho. Você fica aqui ensinando o cara como é que ele vai fazer. Para quieto, cara. Faz o teu e se liga, entendeu? E aí, isso cara, é difícil. Eu vou ter que fazer uns 50 episódios. Mas a questão da religião. Eu sou anti-religião. É total. Eu penso no seguinte: toda vez que juntam os caras, vão lá na junta comercial e montam um CNPJ pra falar de Deus, de espiritualidade. Pra não pagar imposto. Aí acabou. Aí, nesse momento acabou. E aí eu tô falando sobre todas elas. Entra o interesse particular, o preconceito do cara, algo a gente escuso. não entrou na parte do dinheiro, né? Do interesse. Porque aí entra. Aí tem um organograma. Aí o bicho pega. Né? Aí tem religião, aí acaba nesse Então, momento. Cria um cara. organograma, cria uma empresa. Eu tenho a minha crença, por isso que eu tô te falando, numa divindade, mas não consigo ver lógica na religião quando envolve dinheiro. Tem aquela frase, né? Tipo, Deus é gente boa, que ferra é o fã-clube, né? Verdade. Então, é disso aí. Então, assim, eu nem vou me ater a falar mal de religião, porque aí nós não vamos terminar nunca. Os exemplos são intermináveis. E falando de Covid agora, um exemplo, é fácil, porque os caras estão pedindo dízimo do auxílio emergencial, que é uma afronta, né? Isso é um traje. E infelizmente, tem caso assim. Fulana, isso aconteceu. Ela era empregada doméstica de um amigo meu. Fulana, você viu que o pastor estava ensinando os outros pastores a pedir dízimo e extorquir e tal? Eu vi. E você vai continuar. A gente já conversou lá na igreja. Isso é manobra de Satanás para destruir a nossa igreja. Cara, como é que argumenta? Como é que argumenta? Não argumenta. Então não vamos nem entrar nesse mérito. Não, porque... o único questionamento que eu vou ter, assim, pro resto da vida, é que por que o Satanás possui o seu Zezinho do bar e não possui o presidente dos Estados Unidos? É mentira. Que me explicar isso... Por quê? É mentira, porque Então, isso aí é a maior forma de ganhar dinheiro. Se um dia eu falar assim, ó, o Satanás fala assim, ó, eu tô aqui na casa, aí eu acredito, aí eu vou dizer sincero, se ele amarrar os braços pra trás assim, rapaz, Vamos, filho! Aí o bicho pegou. Cara, mas eu vou te falar um negócio, sinceramente. Se você pudesse e tivesse todo esse potencial, você ia dar cara a tapa? Você fala de possuir? Do cramunhão, do pata rachado, mochilo de criança. Se você... Mochila de criança. o sete pele. Não, isso que ele falou é do Rock Santeiro. O carcará sanguinolento. Mochila de criança, velho. O sete pele, o carcará sanguinolento, tinhoso, bicho do pé preto, o canhoto, inimigo. Então, se você tivesse todo o canhoto do pé preto. E eu sou canhoto, sabe? Cara, se você tivesse toda a inteligência, capacidade, visibilidade, se você tivesse o dashboard que o cara tem, você ia pra trincheira, mas você não ia, cara. Você ia só aqui, ó. Só aqui no balão. Mas posso ser sincero? Já viu aquela série Lúcifer? Não vi, porque ele é muito... Nossa, cara, ele é muito fresco. Então, mas eu achei ele muito fresco. Vamos fazer uma análise assim, até pra encerrar o podcast. Você imagina você, Lúcifer. Você tem a vida eterna porque você equilibra o bem e o mal. Porque pra existir o bem e o mal tem que existir. É o executor, é o Bop. Então... Cara, vai chegar uma hora que a tua quarentena vai bater o tédio. Você vai começar a fazer bobagem. Tirar uma ondinha. O que você vai fazer? Você vai chegar num boteco ali na... Quatro latinhas. Tomar você vai possuir o rapaz da igreja. Você vai me desculpar se eu soar elitista, mas um cara que não sabe falar português não pode resolver essas coisas, velho. Essa senhora aqui, o cara monta uma igreja. Até ontem mesmo ele era o maior devedor da praça. Hoje ele monta uma igreja Salvador de alma. Vá pro quinto dos infernos. Vai não.
Bom, chegamos na ideia de que não concluímos nada. Né? Não concluiu nada. Vai ficar para o próximo podcast é Tentando Salvar as Almas, parte 1. Eu vou finalizar com pequenas igrejas, grandes negócios. Grandes negócios, é isso aí. E se você quiser doar dinheiro pro podcast, vai sair a segunda parcela do auxílio emergencial. A primeira você dá pro teu pastor e a segunda você deposita na conta do Fala Geek, simples assim. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Thiago Giovanella. Assim, foi uma aula de como você. Como você ter uma segunda visão da. Às vezes a gente tá numa bolha. Eu acho que isso, cara, que a gente tá fazendo aqui. E isso lá vai jogar pesado de novo da morte. Não, cara, eu acho isso muito bom, cara, porque a gente tá numa época, cara, de muito. A gente tá muito binário, ou é ou não é, direita, esquerda. Entendeu? A parada tá muito. Você olhou pra mim, foi não. Mas tudo aqui, cara, ou você acredita ou não acredita. Então, assim, é bom a gente ter um conceito, porque eu não acredito no que ele acredita. E eu não acredito no que você acredita e não acredito que no ele acredita. E a gente consegue ter uma convivência, cara, rachar o bico de rir aqui, de cada um acreditar de uma maneira, cara. Eu acredito no seu. Obrigado, irmão. Mas, cara, é o que a gente mais precisa nesse momento, é isso, cara, de conversar, velho, e ouvir. Amém, Júlio. Entendeu? Acho que é isso que a gente fecha isso aí, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu votei nele. Eu votei nele no primeiro turno. Glória a Deus. Eu votei nele no primeiro turno. Fora o sal. Cara, eu vou dizer que... Fora o sal. Esse podcast nunca vai acabar, vambora, vai. Cara, eu só quero dizer que assim, me considero de fato um ignorante e acho isso um privilégio. Não, de forma e sério, cara. Eu acho também. Não, eu acho que a partir do momento que você tem a capacidade, não faz não, tô até falando. Você tem a capacidade de falar, mano, tô aí, vou escutar, vou procurar, vou saber, vou ler e tal. E se algum dia, cara, igual me sinto bem dentro da minha casa, com as coisas que rolam lá, e, enfim, não me incomodam e às vezes me sinto beneficiado, enfim, cara. Se algum dia isso acontecer e eu me estabelecer com posicionamento, eu não tenho vergonha de dizer assim. Mas o legal que hoje, pra mim, é interessante, aquilo que eu gosto de fazer de fato, é conhecer todas. E assim, eu vou da Goécia ao cristianismo, porque eu acho divertido. Mas cientologia não. Cientologia é brabo, demais, cara. E outra que também não dá, apesar de achar bem da hora, se tiver um podcast sobre xamanismo também. Foi bem legal. Mas negócio de ficar tomando veneno pra passar mal e fingir que tá com Deus não rola também, não. Não, Thiago Giovanella, muito obrigado, viu? Quem quiser saber mais, aí qual que é a rede social, deixa a rede social aí, só por via das dúvidas. No YouTube, Hélio Lê. Não. Projeto 360. Pode crer. Joga pro amiguinho. Mochila de criança. Não, mas assim, cara, eu falo assim, se o cara tá feliz, que Deus abençoe ele assim, né? Qualquer um. Muito bem, pessoal, vamos encerrando aqui. Agradecer o Thiago Giovanella por essa participação dele, né? A gente agora vai orar. Vamos orar pro teu. Vamos dar as mãos. Não pode dar as mãos. Não pode. Eu trouxe luva. Vamos dar a mão, não. Obrigado. Vamos chamar ele para poder gravar até mais outros podcasts, porque a gente tem muito assunto pra tratar. O difícil é só achar horário na agenda desse cara. Não, se for pra falar... Quando o cara é muito requisitado assim... Se for pra falar bobagem, contem comigo. Não, se for pra tomar cerveja, né? Aí é bom. Só a rede social, Júlio Brito. Sim, pra encerrar. Highway to Hell. Pode seguir lá que é bom pra caramba. Tá em todas as redes sociais aí. Highway to Hell. Nossa, o inglês desse dia aí. Highway to Hell. Obrigado a todo mundo aí que nos ouviu. Quem quiser conferir mais, www.falageek.com.br. No Instagram é @FalaGeekOficial. facebook.com/FalaGeek. E estamos em todas as plataformas. Deezer, iTunes, Spotify, no Google Podcast, TuneIn. Então é só procurar a gente lá. Todo domingo tem um episódio novo, só seguir a gente. Isso, e você que está nos ouvindo na rádio. Se você também não gostou, relaxa, semana que vem vai ser melhor. Ou não. Ou não. Obrigado a todo mundo aí, a audiência da Rádio Cidade 89,5. Obrigado a todo mundo aí. Se você quiser mandar sugestões, é só mandar pro WhatsApp da rádio, né, Júlio? Qual que é?
Rádio Cidade Sumina. Senão Peguei, né? pegou no pulo que eu já tinha fechado meu microfone aqui. Eu já ia inventar. Já ia inventar. Obrigado a todo mundo aí. Quem quiser me seguir é @Caldonazo. E valeu! Valeu! Fui! Tchau! Acesse já o nosso site www.falageek.com.br. Fala Geek, pra quem é geek de verdade.